Certo, pessoal, vamos juntos falar sobre o time do Santos. Amanhã, às 4 horas da tarde, o Santos vai jogar contra o time do Grêmio lá no Rio Grande do Sul, hein, pessoal? O Santos precisa ganhar porque o Santos ainda está na zona do rebaixamento. Uma vitória seria o ideal, né? Mas o time do Grêmio também está pensando da mesma forma. É sobre isso que a gente vai falar. E outras coisas, por exemplo, teve alterações no time do Santos, 6 modificações, pelo menos é isso que a grande maioria daqueles que cobrem o time do Santos diariamente está colocando, pelo menos aí na mídia que foi espalhada aí por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Tá bom, pessoal? A gente volta daqui a pouco depois da vinheta. Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. É dia de jogo do Santos Futebol Clube amanhã, domingo, às 16 horas. Olha, pessoal, vai ter transmissão da onde? Vai ter transmissão do Premier 3. Premier 3. Na verdade, pessoal, tem streaming que vai televisionar essa partida, né? Além do Premier 3, que é o pay-per-view, que você tem que pagar para ver, me parece que a TV RBS, me parece não, a TV RBS, mas vai ser para alguns lugares só. A TV Globo também, lá do Rio Grande do Sul, vai ter transmissão na TV aberta para o Rio Grande do Sul e para Santos. Não é para todo o Brasil, então você vai ter que meio que se virar para poder assistir o jogo do Santos amanhã e a transmissão também. Dito isso, pessoal, o Santos fará algumas modificações no time titular, totalmente diferente daquele que jogou contra o CRB naquele fiasco de partida, onde o Kleber Xavier provavelmente pensou a respeito disso. Eu acho que ele não tem outra alternativa, e aí muitos torcedores do Santos concordam com o que ele pensou e fez modificações no time titular. E a partir desse momento eu vou falar para você as modificações que aconteceram. E eu creio o seguinte, pessoal, ninguém cravou assim que essas serão as alterações, mas a gente vai muito pelo que as pessoas estão falando, muito para aqueles repórteres que cobrem o dia a dia do time do Santos, como Lucas Mussetti, por exemplo, que a gente confia muito naquilo que ele fala, nas reportagens que ele fala, nos vídeos que ele fala a respeito de todos os detalhes do time do Santos. Então é por esse motivo que eu vou aqui fazer esse conteúdo e falar uma possível escalação de repente que o Santos vai entrar. Eu acho que tem modificações que foram pertinentes, a quais muitos torcedores do time do Santos concordaram com isso. Agora, tem uma ou outra específica que eu acho que deveria dar uma segurada, mas eu não tô nem aí. Todo mundo reclama que o Santos não faz modificações, que faz alterações. Jogadores lesionados, por exemplo, estão retornando ao time do Santos. Outros que lesionaram na última partida, como Guilherme, por exemplo, ficou em Santos e nem viajou com o time lá para o Rio Grande do Sul. Então vai ser mais ou menos assim o possível time do Santos que entrará amanhã contra o time do Grêmio. Brazão no gol, na lateral direita, vai ser o Luizão, vai entrar no lugar do lateral direito que jogou na partida passada, o Aderlan, né? Vai sair e vai entrar o Luizão no lugar dele. Agora tem um detalhe, pessoal. O Luizão, que falhou no jogo contra o time do Bragantino, ele vinha fazendo uma boa partida, mas ele falhou porque não tem habilidade, né? E aí, na hora que ele pediu para alguém chegar para fazer o passe para ele, ninguém se aproximou, os volantes do time do Santos se esconderam dentro do campo e ele foi obrigado a fazer uma jogada que ele não está acostumado e acabou sendo batida a carteira dele e deu no que deu, o Santos tomou o primeiro gol, né? Gol, inclusive, que foi um fiasco, diga-se de passagem. E aí o sistema defensivo também, o Aderlan, eu acho, cara, assim, tudo pode acontecer e até 1 hora antes da partida isso pode ser alterado, tá, pessoal? O Gil foi sacado também, vai entrar o Luan Pérez no lugar dele, o canhoto. Provavelmente o Zé Ivaldo vai jogar do lado direito e o Luan Pérez, que é canhoto, no lado esquerdo do sistema defensivo do Santos. Ali na lateral esquerda ainda vai continuar o Escobar. No meio de campo também teve alterações assim, que muita gente, inclusive, não acreditou, né? Vai continuar Schmidt
não sei o que ele vê no Schmidt, de repente eu acho que ele poderia dar uma pitadinha, colocar um outro jogador ali, de repente um Ian, não sei, pessoal, não sei. Ou de repente no decorrer da partida, dar uma oportunidade também, mas com mais tempos, para ele ter mais minutagens, para ele sentir realmente como o garoto realmente reage numa partida importante como essa, né? Não colocar na fogueira, como assim foi na última partida. E aí vai ser Schmidt, vai ser Tassiano, e o outro que saiu jogando vai ser o Rincon, que entrou no lugar do Pituca, que também já vem numa má fase já faz um bom tempo, e ele realmente saiu do time para a entrada aí do Rincon, que para mim é um jogador que deveria estar no time do Santos, mas eu acho que ele não tem punch pela idade para jogar os dois tempos, as duas etapas. Então, mas o Rincon é aquele jogador que quando o zagueiro pega na bola, ele já sai ali do lado do zagueiro para poder receber a bola e já fazer já o toque para um ponto futuro, e hoje eu acho interessante. Os volantes do time do Santos, se tivesse a percepção que o Rincon tem, de jogador vencedor na Europa, que jogou por vários times do futebol europeu, esses jogadores que aí estão não fariam isso, né? Eu acho que teria que ter uma aula com o Rincon. O problema é que o Rincon já tem uma idade já avançada e provavelmente no segundo tempo vai sair do jogo, né, pessoal? E aí então o meio de campo ficou com Schmidt, Rincon e o Tassiano, que também está voltando, que estava lesionado do tendão, mas ficou alguns dias aí no estaleiro e acabou voltando. Provavelmente vai ser o titular na partida de amanhã. No ataque, vai ser o Roleiser pela direita, o David Washington também, que entrou no lugar do Tiquinho Soares, daqui eu explico o que vai acontecer, né? E o Soteldo, que vai jogar no lugar do Guilherme, que se lesionou, tá com um problema no quadril, na coxa, não sei qual é o problema que o Guilherme tá. Agora, pessoal, vamos falar o que está acontecendo com alguns jogadores do time do Santos, né? O Santos com dificuldades, tem muitas dificuldades para acertar na lateral direita, né? Há quem diga, e eu concordo com isso, mas antes disso eu acho que o Aderlan tem que entrar mais dentro da partida, já foi sacado pelo que a gente está sabendo aqui. Eu acho que o Luizão não é um jogador para jogar constantemente ali na lateral direita, porque ele não tem cacuete para jogar ali. É um jogador que defensivamente pode ser melhor que o Aderlan, mas não é um jogador que inspira confiança para de repente apoiar, para de repente fazer ali 1-2, de repente com Roleiser, não sei. Agora, o jogo ofensivo e defensivo dele é muito interessante, e se o Santos tiver cruzamentos ali dentro da área, por exemplo, cobrança de escanteio, o Luizão realmente pode fazer a diferença. Mas não é o meu preferido, tá, pessoal? O Gil, todo mundo sabe que saiu depois daquela partida que ele fez assim, estrondosa, né? Nessa última contra o CRB, deu o primeiro gol, né? Falhou pra caramba, depois no segundo gol fez o pênalti, o Brasão salvou o Santos de não ser derrotado para a próxima partida. O Santos ainda tem uma chance de jogar lá em CRB contra o próprio time e o Santos conseguir a classificação, e o Brasão realmente salvou. Por isso o Gil provavelmente foi sacado. Eu acho, cara, que o Luizão deveria entrar ali para jogar no sistema defensivo, de repente jogar o Luizão e o Luan Pérez, colocar ali o Aderlan para jogar na lateral direita. Não sei, eu acho que a modificação ali poderia ficar diferente, mas eu acho que eu daria... Tem gente falando que o Aderlan que foi culpado do gol daquele que aconteceu contra o CRB, que jogou a bola na fogueira pro Gil ali. Não sei, cara, o que aconteceu ali, né? Todo mundo tem um para crucificar. O Pituca, que já não vem jogando muito bem, já faz muito tempo, foi sacado para a entrada do Rincon. Mas me falaram, uma pulguinha aí, um mosquito me falou, né, que o Bom Tempo realmente que foi relacionado, realmente vai poder de repente conquistar essa posição. Não sei, pessoal. De repente o Bom Tempo tá ali, ele não tá 100%, que obviamente ele não estará, mas poderá entrar como titular no decorrer da partida. E aí eu acho que o meio de campo do Santos fica um pouco mais encorpado, porque eu prefiro muito mais jogadores que têm chances que são meio-campistas que jogam no meio de campo explorando o ataque, do que atacantes que são obrigados a voltar
para poder fazer reposição. Embora eu acho que isso daí é de qualquer jogador, mas eu acho que é muito mais fácil e o time fica muito mais compacto e realmente pode servir o sistema de ataque com muito mais facilidade. E aí o Veron, que saiu, porque eu não sei se você se recorda, nessa última partida contra o time do CRB, o Veron jogou praticamente o primeiro tempo, o segundo tempo foi substituído, entrou lá o Matheus Xavier, e na primeira bola que o Matheus Xavier pegou, ele já fez mais do que o Veron fez praticamente em toda a partida, né? E sem falar do fato que o técnico do time do Santos, o Kleber Xavier, e todos os torcedores do time do Santos achou que ele entrou muito bem dentro da partida. De repente seria aí uma válvula de escape no segundo tempo para ele repetir essa atuação que foi muito boa no jogo contra o CRB, né? E aí o Veron sai, o Roleiser, que já estava como titular, vai ficar num posicionamento diferente, só que me agrada o fato dele ficar ali pela esquerda e também voltar ali para o meio de campo para fechar e fazer um pouco mais de recomposição. O Tiquinho Soares, que é um jogador que nesse esquema de 3 meio-campistas no time do Santos, como o Pituca que estava, como o Schmidt que estava, e o Roleiser, coitado, que estava correndo mais do que notícia ruim, e obviamente por correr por muitos acaba realmente cansando no segundo tempo, o Tiquinho não via a cor da bola. E o Tiquinho tem uma característica diferente, né, pessoal? Porque o Tiquinho é um jogador que joga meio paradão lá na frente, não tem muita velocidade, é um pivôzão como se fosse do futsal, arruma para outros jogadores, muitas vezes ele até volta ali para jogar como segundo ou terceiro atacante, né? Mas não é um atacante agudo, se depender de velocidade do Tiquinho, ele não vai fornecer isso daí para os torcedores santistas. É um jogador de definição, mas realmente nesse futebol que o Santos está apresentando, Kleber Xavier realmente está tentando, né? Isso você não pode reclamar, pessoal. Então, Tiquinho Soares sai para a entrada do David Washington, que tem uma característica diferente, que é muito mais ágil, mais rápido, e de repente, numa jogada de linha de fundo, no oportunismo que ele sempre teve nas categorias de base e por onde ele passou, apesar de não ser mais jogador do Santos, mas está emprestado no Santos, mas tendo suas categorias de base, o Santos é protagonizado por fazer muitos gols, de repente pode fazer a diferença, né, nessa partida. O Guilherme, que está machucado, saiu para a entrada do Soteldo, que também está voltando de lesão. Olha, pessoal, eu não sei se esse seria o time ideal. A lateral direita eu tenho as minhas convicções e não seria o Luizão. Eu acho que o Luizão ele tem que jogar não improvisado, mas sim como zagueiro. Colocaria lá o Aderlan para ficar ali jogando na lateral direita para dar ritmo, porque para aqueles que já tiveram essa lesão de ligamento cruzado, aquilo que o Aderlan apresentou na última partida é uma coisa totalmente normal, pessoal, né? Ele tá voltando e tem que dar realmente ritmo. Só que me parece que o Kleber Xavier vai realmente dar uma oportunidade para ele se o Luizão realmente não desempenhar. Por outro lado, você está dando confiança para o zagueiro e lateral do time do Santos, o garoto Luizão, né? Essas situações, pessoal, que acontecem no time do Santos, onde o Santos precisa realmente vencer a partida, é de total importância, né? O torcedor santista já não aguenta mais. Marcelo Teixeira tem dado declarações bombásticas, aquela coisa do patrocínio que ele deu entrevista lá para o ESPN, uma emissora espetacular e gigantesca com um patrocinador antigo atrás, né? Com um novo sendo o rival, né? Que é o que gera muito dinheiro para o time do Santos, como ele mesmo disse. E olha, só peripécias, é aquela declaração que ele deu nas suas redes sociais, onde ele quer realmente direcionar as críticas, falando que não são todos os canais. Olha, vou falar um negócio para você, presidente Marcelo Teixeira. O torcedor do Santos já deixou de ser tonto, né? Já deixou de ser otário. E o senhor precisa parar com essas coisas e realmente assumir o time do Santos de fato e de verdade, porque ninguém aguenta mais absolutamente nada. O Santos realmente está nadando a passos largos e curtos, eu explico por quê. Porque nós já vimos essa situação acontecer e se assim continuar, o Santos vai para a segunda divisão de novo. E aí eu quero ver que você... Porque essa tranquilidade, ela não deve existir. Para ser bem honesto com você, pessoal, eu sou muito radical, tá?
O Santos não deveria nem fazer esses conteúdos que faz, desses teasers, dos caras entrando dentro do campo, dos caras felizes, fazendo aquelas... Não deve ter essas coisas, não. Porque o Santos está numa situação que não pode ficar dando risada, achando graça, fazendo vídeo. É totalmente ao contrário. Então, uma das alternativas do Kleber Xavier é realmente mudar essa situação dentro do Santos, colocar mais vigor, mais vontade, tirar os jogadores que estão sendo pressionados, que ganham muito e não está dando resultado, para que o Santos realmente volta realmente à condição de ganhar dos outros e dos seus adversários, coisa que não está acontecendo. Aliás, o futebol que o Santos está apresentando em todas as partidas que tem jogado é muito ruim, cara. E o torcedor santista já não aguenta mais, como havia dito para você. Então, é questão de honra o Santos ganhar? Vai ser difícil? Vai. O Grêmio vai pressionar o time do Santos? Lógico que vai. Só que o time do Grêmio está na mesma situação que o time do Santos. Está na zona do rebaixamento. E vai realmente jogar, como muitas pessoas lá no Sul estão dizendo, contra praticamente ninguém. Porque, para você ver como o Santos está sendo respeitado, hein? Santos está sendo respeitado pra caramba com essas declarações que são oriundas, vindas do Sul. E o torcedor santista, quando entra isso dentro do coração, realmente fica revoltado. Então o Santos não pode pensar de maneira alguma perder essa partida. O empate seria o ideal? Não sei, pessoal. Porque se entrar querendo empatar, o Santos pode ficar nesse marasmo dentro de campo. Imagine que o Santos comece a ganhar de 1-0 ou 2-0. Aí começa a recuar, começa a colocar isso, começa a colocar aquilo, deixa de atacar, de fazer uma partida interessante. Aí o Santos toma o 2-1, toma o 2-2 e se virar 3-3, 3-2, e aí sim que a casa vai cair para o time mais glorioso do mundo. Então, assim, torcedor santista, eu sei que você sempre vai apoiar o time do Santos, né? É isso que eu peço e eu vou fazer a mesma coisa. Só que, ó, vocês que estão ligados aqui, eu não sei ao alcance desse canal, eu sei que tem poucas visualizações, sei que tem outros canais de sua preferência, mas se algum jogador do time do Santos estiver assistindo esse conteúdo aqui, que jogue bola, cara. Que entre com a faca nos dentes, realmente faça a diferença para que o torcedor santista, pelo menos nesse final de semana, seja um final de semana feliz e que na segunda-feira não venha outros rivais tirar o barato e tirar o sarro. Tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal e nunca se esqueça de se inscrever, tá bom, pessoal? Ativar as notificações, dê o seu like, que é muito importante, e principalmente faça aí seus comentários. Abraço para você e até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal. Tchau.